Obsessão do Inter na temporada 2024, a CBF divulga a tabela base do Campeonato Brasileiro. Entre os destaques, a estreia do Inter em casa, um Grenal durante a Copa América e a decisão lá em dezembro, fora de casa. Por falar em calendário, a data FIFA de março pode prejudicar o Inter na sequência de Copa do Brasil e Gauchão. E ainda, a direção desconhece valores junto ao Werder Bremen, mas sabe qual é a estratégia do staff de Rafael Borré para garantir a liberação antecipada da Alemanha ainda na janela do início do ano. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante, também nos corredores da Padre Cacique, lá no Beira-Rio, né? Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação ali, o sininho que tem do lado do inscrever-se. Eu sei que tu clicou ali, ó, agora, clica, tu não clicou ainda, né? Então clica agora, inscrever-se e depois o sininho para ativar a notificação e toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, estourar no teu celular. Não te esquece que o teu like me leva mais longe, o teu like faz com que eu chegue no maior número possível de colorados e o teu compartilhamento também. Bota nas tuas redes, bota nos grupos de colorados, bota nos stories, me marca lá, inclusive, pra gente pegar e encher a timeline do nosso Colorado, beleza? Não te esquece que tu tem que chegar lá em kto.com e fazer o teu cadastro, utilizando, inclusive, o cupom Ernest, para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e botar uns pila no bolso. KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e lembra sempre, brinca com responsabilidade, beleza? Eu quero falar com você sobre algumas questões, porque o Inter ainda treina hoje à tarde, 17 horas, no CT do Parque Gigante e depois vai para Caxias, né, onde concentra para enfrentar o Caxias na última rodada do Campeonato Gaúcho. A classificatória que o Inter já tem garantido e assegurada a primeira colocação. Tem ali, né, 5 pontos de diferença para o Grêmio, ainda, claro, né, pode ter, de repente, uma reversão aí de alguma pontuação, dependendo do que acontecer no Jacone, mas hoje o Inter é o primeiro, o Grêmio é o segundo, e aí depois os demais clubes do estadual ainda buscam o seu lugar ao sol na competição. Eu quero falar com vocês o seguinte, tá? Tem uma expectativa muito grande de que a gente veja jogadores que estão pedindo uma passagem, como Gustavo Prado, como o Bruno Gomes, o Wesley, talvez no ataque do Internacional, uma vez que o técnico Eduardo Cudê deve preservar boa parte dos titulares e alguns jogadores que estão desgastados para essa partida lá na Serra Gaúcha. Uma grande expectativa está no Alário e no Ener Valencia, se vão ir para a Serra e ter, de repente, a possibilidade de ser uma opção para o técnico Eduardo Cudê, ou de repente vão ficar curtindo um final de semana de descanso, e eu falo curtindo, claro, né, numa figura de linguagem, porque depois eles vão, né, no CT, eles fazem trabalhos específicos com a galera que fica aqui, né, os preparadores físicos, os fisiologistas e tudo mais. O Ener Valencia que precisa cuidar do tornozelo, o Gabriel Mercado também que está ali, né, naquele processo de retreinamento, depois das dores do joelho, o Alário tem algumas questões também musculares, dores do posterior, vai ser tudo reavaliado hoje, a partir das 17 horas, lá no CT do Parque Gigante. Vou falar com vocês também sobre o calendário, porque assim, a gente vai falar sobre duas coisas. Primeiro, março, tá? Março pode ser complicado para o Inter na questão calendário. Olha só, o Inter joga contra o Juventude agora, tá? No sábado. Depois tem tendência de Copa do Brasil, ou antes ou depois das quartas de final do Gauchão, que é no final de semana que vem. Então pode ter assim, ó, Juventude, Copa do Brasil, quartas de final. Daí, se não tiver a Copa do Brasil antes das quartas, tem a Copa do Brasil depois. Tá? Então tem assim, ou uma semana cheia para trabalhar, ou uma semana cheia para trabalhar depois das quartas. Passando, claro, né? E acredito que a gente vai passar, mas vamos trabalhar com a questão da realidade, né? Pode ou não passar. Então daí depois tem semifinal do Campeonato Gaúcho, data FIFA,
é ali no finalzinho, ali depois da segunda quinzena no início da segunda quinzena de março, a semifinal e a final do Gauchão. Ou seja, tem a Copa do Brasil podendo prejudicar o calendário agora em março, e também a possibilidade, então, de uma data FIFA, né? Ainda que o Arangues, por exemplo, já tenha pedido a liberação do Chile, falta o Ener Valencia ainda entender mais ou menos se vai ou não para essa data FIFA, ou até daqui a pouco, se por conta dessa questão do tornozelo, não vai também pedir para dar uma segurada e não forçar demais. Copa América está aí no meio do ano, né? Copa América está aí, óbvio que os jogadores que são selecionáveis do Internacional querem participar. Já que a gente está falando de calendário, rapidinho, tá? Vai ter um Grenal durante a Copa América, porque a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será um Grenal dentro da Arena. Isso não é no Beira-Rio, esse Grenal aqui. O Grenal do retorno é no Beira-Rio. O Inter abre, na verdade, assim, né? O calendário base ele foi divulgado pela CBF. A tendência é que ali no 13, 14 e 15 de abril seja a estreia do Inter, aquele final de semana, né, de sexta ali a domingo. Claro que não vai ser sexta o jogo, mas só para ter uma ideia do calendário base da CBF. A gente abre em casa contra o Bahia. Depois tem a sexta rodada, o Juventude, primeiro, vamos dizer, clássico gaúcho, também em casa. Aí a 11ª rodada é o Grenal, lá na Arena, e aqui que eu já falei da particularidade da Copa América, e a gente encerra o turno em casa com o Fortaleza, na 19ª rodada. Tá? E aí aqui isso é importante, né? A gente joga 19ª rodada contra o Fortaleza, a 18ª é Botafogo e a 17ª Flamengo. E por que eu estou dizendo que é importante? Porque, pensa, a gente joga com o Flamengo na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa, provavelmente no Maracanã. E provavelmente, se a gente realmente disputar, o Campeonato Brasileiro as ganha para ganhar, né? Como a obsessão, aquela que o presidente Marcelo Barcelos já disse, a gente vai pegar o Flamengo num Maracanã, provavelmente com 90 mil pessoas, jogando contra um time que provavelmente vai estar entre os primeiros, né, ou como grande favorito para encarar um Campeonato Brasileiro. Então vai ser um baita de um jogo, né? E depois a gente vem então até o Beira-Rio para jogar contra o Botafogo e decide tudo fora de casa contra o Fortaleza. Ou seja, espero que contra o Botafogo as coisas já estejam definidas, quem sabe contra o Flamengo já seja até uma espécie de final. Até um detalhe, tá? No jogo, na ida, o Inter tem 2 jogos fora em sequência. 2 jogos fora na segunda e na terceira rodada e 2 jogos fora na 13ª e da 14ª rodada. E aí, claro, no retorno isso vira, né? Então aí no retorno o Inter tem 2 jogos em casa em sequência, na quarta e na quinta rodada, e depois a gente também tem, na quarta e na quinta não, né? Ao contrário, na 21ª e na 22ª, e depois também a gente tem 2 jogos em casa, né? Na 26ª e na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ó, agora eu quero falar sobre o Borré, porque ontem saiu a informação lá dos valores, né, de que o Werder Bremen quer para liberar o jogador colombiano de 28 anos. O atacante já sabe do Internacional de que o Inter não vai dar um tostão para liberação junto ao Werder Bremen, ok? O staff do jogador já sabe isso. E pelo lado do Inter, o Inter também sabe qual vai ser a estratégia do staff e do próprio jogador para sair do Werder Bremen. Dia 3 agora tem um jogo contra o Hoffenheim, e aí depois o Borré teoricamente não tem mais jogo pelo alemão. Por quê? Porque daí ele teria que ser liberado. Se ele tiver outro jogo pelo alemão é porque passou do dia 7 de março, então ele não vai poder estar aqui. Qual é a estratégia do staff do jogador? Dinheiro. Não o dinheiro do Inter, mas o dinheiro que o Werder Bremen vai economizar. Isso vai dar em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 de euros. Tá? Março, abril, maio e junho. O Borré é um dos maiores salários do grupo do Werder Bremen. Então, esse é um dos poder de barganha. Esse é o poder de barganha do staff na questão financeira para falar com o Werder Bremen. A outra questão é que o Borré não foi em nenhum momento negligente
com o clube. Por mais que tenha assinado com o Internacional em um pré-contrato, isso é totalmente legal, e tenha posado com a camisa do Inter, e isso tenha irritado os dirigentes alemães, não houve nada de errado, nada de negligência. O Borré treinou, o Borré esteve sempre à disposição e o Borré não fez nada para pegar e prejudicar vestiário, por exemplo. Essa é a segunda questão. E a terceira está na Copa América, né? Que também, óbvio que o Borré precisa jogar, o Borré precisa estar em ritmo de competição, já não vai conseguir o Campeonato Gaúcho, mas ainda que seja um detalhe, né? Tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro. Até chegar na competição, né, da América, na Copa América, teria muito jogo, teria muito treino junto aqui no Beira-Rio, e principalmente com uma outra pegada, né? Uma pegada diferente da pegada alemã. A gente está vendo o que são os treinos do Eduardo Cudê, né? Que é um cara que está sempre em alta intensidade nos treinos, meio que treino é jogo e jogo é guerra. Então teria também essa terceira questão de barganha aí, ou teria essa questão aí que o staff do Borré vai negociar com o Werder Bremen ainda esta semana, para na semana que vem não ficar, né, naquela questão assim de 3, 4, 5, meu Deus, 6 e agora 7, quando vê tá nos 45 do segundo tempo, como aconteceu com o Bruno Gomes, por exemplo, que foi entrar no bid da CBF a 21 horas e 41 minutos. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, meu parceiro. Bora falar do Internacional e continuar aqui nos conteúdos. É muito legal essa parceria que a gente está fazendo, beleza? Um forte abraço. Tchau!